Galera, vamos aí a continuação do assunto, né? A gente já viu aí um pouquinho sobre a introdução da emancipação política. Vimos também um pouquinho sobre a Revolução do Porto no último vídeo. Vamos ver agora um pouquinho sobre as cortes portuguesas, né? Vamos lá, leitura, página 113, acompanha aí, por favor. As cortes portuguesas iniciaram os trabalhos em Lisboa em janeiro de 1821, né? O Brasil enviou 50 representantes, mas em razão dos interesses regionais, os próprios deputados brasileiros defendiam posições diferentes para as mudanças administrativas do Império, não sendo possível falar de propostas do Brasil. Ou seja, o que é que acontece? Quando as cortes portuguesas, ou seja, o parlamento português, ele reiniciou seus trabalhos em 1821, né? Alguns deputados brasileiros foram enviados para Portugal, para Lisboa. Por quê? Porque o Brasil agora não é mais colônia. O Brasil agora é um reinado, né? Desde 1815 que o Brasil é um reinado. Então, se o Brasil é um reinado, ele precisa ter representantes do Brasil, desse reinado, no Congresso em Lisboa. E aí, alguns deputados foram enviados lá para Lisboa, só que eles não falavam a mesma língua. Ou seja, é o que ele diz aqui, não tinha como ter uma proposta de Brasil, porque eles defendiam interesses diferentes. Então não dava para falar em proposta de Brasil, né? Vamos lá, continuando. Já entre os deputados portugueses reunidos nas cortes de Lisboa, circulavam propostas para centralizar a administração na Europa. Isso levaria ao aumento do poder de Portugal, reduzindo a autonomia de todas as colônias. No caso do Brasil, implicava vincular o governo de todas as províncias diretamente às cortes, retirando a administração do Rio de Janeiro. Ou seja, qual era o intuito dos portugueses? Era tirar a administração do reinado do Brasil do Rio de Janeiro, onde estava Pedro, que se transformou em Dom Pedro I, né? E fazer com que esse reinado do Brasil fosse administrado por Portugal, pelas cortes portuguesas, né? Essa era o intuito de Portugal. Na verdade, existe um intuito aí de Portugal de recolonizar o Brasil. É aí que Dom Pedro percebe que estão tentando tirar o poder dele, e aí ele vai dar aquela declaração lá, vai declarar o Brasil independente em 1822. Beleza? Mas vamos continuar aqui. Algumas medidas tomadas pelas cortes, antes mesmo da chegada dos representantes brasileiros, provocaram um grande descontentamento na colônia, que já não era mais colônia, que era o reinado de Portugal, que era o Brasil, né? Ou seja, algumas decisões já tinham sido tomadas até mesmo antes de ouvir os deputados brasileiros que estavam indo lá para Portugal, né? Isso causou um descontentamento aqui no Brasil, principalmente de Dom Pedro I e de outros representantes aí, beleza? Além da redução da autonomia, havia um projeto de revogação dos tratados comerciais com a Inglaterra, que beneficiavam tanto os britânicos como as elites brasileiras. Ou seja, lembra que existia lá aquele documento lá, aquela assinatura daquele tratado de aliança e de amizade, né? Aquele tratado liberava o Brasil para negociar com a própria Inglaterra, mas existia em Portugal a intenção de revogar esse tratado. Ou seja, de fazer com que o Brasil retornasse a negociar apenas com Portugal. Isso descontentava tanto a Inglaterra quanto as próprias elites brasileiras, né? É uma tentativa traduzindo isso aí, significava recolonizar o Brasil, né? A isso ainda se somou a proposta de transferência para Portugal de todas as repartições aqui instaladas por Dom João VI e a determinação do retorno imediato de Dom Pedro à Europa, que teve o título de regente anulado. Ou seja, gente, todas essas práticas realizadas pelas cortes portuguesas foi na intenção de recolonizar o Brasil. Inclusive, fechar as instituições aqui, voltar o Brasil a negociar somente com Portugal e fazer com que Pedro retornasse a Portugal era recolonizar o Brasil. Logicamente que Pedro não vai gostar disso. E é aí que ele vai declarar a nossa independência. Beleza? Vamos aqui à página subsequente. Vamos ver aqui a nossa página aqui. O retorno de Dom João VI a Portugal. Em 1821, Dom João é forçado a voltar a Portugal. Olha aí, ó. Ao
a Portugal, Dom João VI deixou no Brasil seu filho Dom Pedro, na condição de príncipe regente. Ou seja, Dom João ele volta, lembra que corria um risco ali de perder o trono lá em Portugal, então ele volta, mas ele deixa aqui como príncipe regente o seu filho Dom Pedro, né? Que depois que declarou a independência se transformou em Dom Pedro I, certo? O objetivo de que Dom Pedro herdasse o trono de Portugal e mantivesse a união dos dois reinos depois da morte de Dom João VI. No entanto, as tentativas do governo constitucional de Lisboa em fazer o território brasileiro voltar à condição de colônia aceleraram o processo de independência. Ou seja, o que é que Portugal queria? O que é que as cortes queriam? Que não voltasse só Dom João, que Dom Pedro também voltasse para Portugal, porque assim facilitaria a recolonização do Brasil, que era o grande intuito dos portugueses, recolonizar o Brasil, né? Então você vai ter aí, quando Pedro percebe isso, ele acelera o processo de declaração de independência do Brasil, certo? De volta a Portugal, Dom João VI foi obrigado a assinar uma constituição que limitava seus poderes. Ou seja, quando Dom João volta, ele não volta mais como rei absoluto, ele volta agora como uma monarquia constitucional, que é uma monarquia que tem poderes limitados, uma monarquia que tem poderes que são subordinados ao parlamento. Ele é obrigado a assinar esse documento, né? Em 1823 voltou a reinar com poderes absolutos. Até sua morte, enfrentou revoltas e golpes políticos de outro filho, Dom Miguel, em um movimento conhecido como miguelismo, apoiado pela mãe, Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI. Isso aí vai ser lá no final da década de 20, né? Lá em 1829, 1830, quando ele morre, o seu filho Miguel, que não é o herdeiro é Dom Pedro, vai tentar tomar o trono de Dom Pedro I, o que faz com que Dom Pedro volte e sair dando início ao período regencial no Brasil, a gente vai ver posteriormente, certo? Vamos lá, a reação brasileira, ou seja, está perceptível que Portugal está tentando dar um golpe, está tentando fazer com que o Brasil volte a ser colônia, né? E logicamente que Dom Pedro aí no caso, vai reagir a isso, né? Vamos lá, reação brasileira, página 114, acompanha aí. Tá assim, ó. No Brasil, a notícia das decisões portuguesas motivou divergências entre as elites locais e a formação de dois grupos políticos opositores. Olha aí, se formou no Brasil aí nesse período dois grupos políticos, dois partidos políticos, que é o Partido Português, que concordava com as ideias de Portugal e que queria a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, que queria a emancipação do Brasil, a independência do Brasil, né? Então você tem Partido Português integrados por militares e comerciantes de origem lusitana que desejavam a efetivação do projeto das Cortes para o Brasil, e o Partido Brasileiro, composto de comerciantes, grandes proprietários de terras e profissionais liberais, que haviam se beneficiado com as mudanças ocorridas no período joanino. Lembrem, período joanino é o período que vai de 1808 a 1821. É o período lá que Dom João fica aqui no Brasil. Esse é chamado de período joanino. Joanino porque vem de João, né? Certo? Então você tem aí dois grupos opostos, né? Um que queria e que aceitava as ideias lá de Portugal, composto principalmente por militares e por comerciantes portugueses que queriam a recolonização do Brasil, e um outro grupo chamado Partido Brasileiro, que era composto ali principalmente por grandes proprietários de terra, né, por profissionais liberais, médicos, advogados, que queriam a emancipação do Brasil, ou seja, a independência do Brasil, e não aceitavam a recolonização, certo? Por não concordarem com propostas de mudança que acarretariam em prejuízos econômicos e redução do poder regional, os deputados brasileiros passaram a acusar os deputados portugueses de recolonizadores, ou seja, de ter a intenção de tornar o Brasil novamente uma colônia, né? Visto que o Brasil não era mais colônia portuguesa, ou seja, estava nítido aí agora a formação de dois grupos. Um a favor da recolonização, Partido Português, e o outro
contra essa recolonização e a favor da emancipação do Brasil, que é o Partido Brasileiro formado pelas elites brasileiras, certo? Vamos aí para a página 115, para a gente finalizar aí, ó. Nos últimos meses de 1821, o príncipe regente Dom Pedro estava pressionado, de um lado pelas cortes portuguesas, o pessoal lá de Portugal, que haviam enviado uma carta exigindo seu retorno, isso é verdadeiro, e de outro pelos brasileiros que pediam sua permanência. Ou seja, Pedro estava em um dilema, se ele ia para Portugal aceitando as exigências de Portugal ou se continuava no Brasil como líder supremo do Brasil, né? Depois de receber um abaixo-assinado com o pedido para ficar, Dom Pedro manifestou sua decisão no dia 9 de janeiro de 1822. Esse dia é chamado aqui no Brasil do dia do fico. É o dia que Dom Pedro, é o dia do fico, 9 de janeiro de 1822, né? A declaração de permanência de Dom Pedro veio acompanhada nos meses seguintes de outras decisões fundamentais ao processo de independência. Em maio, por meio do Cumpra-se, ele decretou que nenhuma ordem vinda das cortes portuguesas seria acatada sem sua autorização. Ou seja, as províncias do Brasil deveriam acatar as decisões de Dom Pedro e não das cortes portuguesas. Essa é a assinatura de um decreto que chama-se Cumpra-se, né? E em 1822, lá na margem do rio Ipiranga, ele declara, no dia 7 de setembro, ele declara a independência do Brasil. Ele declara a independência lá com o famoso grito do independência ou morte. Isso no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente politicamente de